sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Angu de Grilo no ar, episódio 154. O último Angu de Grilo antes das eleições. Como você está, Flaviol? Tô, enfim, apreensiva. Bom, claramente vamos abrir esse Angu de Grilo falando aí sobre essa reta final. Não aconteceu tanta coisa assim na última semana, mas a gente tem que falar de eleição, pelo amor de Deus. Semana que vem, a essa altura, talvez a gente já tenha o novo presidente do Brasil no primeiro turno, veremos. Então, temos que falar sobre isso hoje. Vamos trazer os últimos dados do Datafolha, algumas batalhas aí, quedas expressivas, aumentos expressivos de intenção de voto na Bahia. Rio de Janeiro com operação policial, que também tem relação com a eleição aqui no estado. E também os dados de vontade de votar, é isso? Chama vontade de votar? É. Também temos essas informações. Quais são os candidatos que estão levando os eleitores com gana pelo voto para as urnas? Bom, depois disso a gente vai falar sobre os protestos no Irã, que tem acontecido no Irã depois da morte da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, em 13 de setembro. As mulheres estão protestando, nesse momento 41 mortes já, a partir desses protestos que têm acontecido nos últimos 10 dias no Irã. Vamos falar sobre isso. E no último bloco, vamos fazer um misturadão, né? Tudo indica que a Itália vai eleger uma candidata de extrema-direita, Cosme Damião essa semana. O que mais? Flávia assistiu a Mulher Rei, vamos comentar rapidinho sobre isso. Aquele Angu de Grilo que estamos habituados. Cosme Damião essa semana, mas também conhecido como hoje, terça, 27 de setembro. Eu sempre confundo, eu nunca sei se é 27, 28, 29... eu tenho essa dificuldade. A Igreja Católica alterou para 26. Então seria hoje o dia da nossa gravação. Pelo amor de Deus. Como é que você pode alterar assim? Então resolvi que agora é outro dia. É. Que beleza. Mais ou menos isso. Então vamos que vamos, Angulers. Bom, semana que vem, a esta altura, Flávia Oliveira, talvez nós já tenhamos o próximo presidente do Brasil. Como chegaremos a essa eleição, essa reta final? Então, a última informação aqui que a gente tem da última pesquisa IPEC que saiu, Lula está liderando, que saiu no último sábado, Lula está liderando em 14 estados, Bolsonaro liderando em 7. No último Datafolha, Lula apareceu na margem de erro já com mais de 50% dos votos válidos, né? Podendo, então, revelar uma vitória em primeiro turno. Porque o Lula teve, no Datafolha, que saiu na quinta à noite, ele saiu de 45 para 47, a margem é de 2, então ele avançou no limite da margem de erro. Uhum. Mas o Bolsonaro ficou estável, Ciro caiu um ponto, de 8 para 7, quer dizer, também é uma estabilidade, mas a questão é que as pesquisas estão apontando uma tendência de crescimento nas intenções de voto de Lula. Um dado que você gostou, que a gente comentou outro dia, foi da espontânea. Espontânea é quando você pergunta para o eleitor, vai votar em quem sem mostrar a tal da cartela com o nome dos candidatos. E a espontânea, ela tem confirmado ao longo do tempo uma consolidação do eleitorado em torno de Lula e Bolsonaro. Lula com 42% na espontânea, é muito perto do que ele tem no total, na estimulada, né? Pergunta em quem vai votar. De cada 100, 42 dizem de cara que é em Lula, 31 dizem que é em Bolsonaro. Quando você faz a estimulada, se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem esses que você mostra em cartela para não ter privilégio de lista, né, de ordem, 47% dizem Lula e 33% dizem Bolsonaro. É muito impressionante, né? O número é muito... Não sobra muito nada, próximo, né, para os outros. Exatamente, é muito próximo. Por isso, essa expectativa de voto útil
ela está ganhando força, né, na forma de uma onda. E a campanha petista, na semana passada, foi muito nessa intenção de resolver no primeiro turno, em particular porque Bolsonaro retomou os ataques e o discurso golpista, né, já lá desde Londres, dizendo que se ele não ganhasse no primeiro turno com 60% dos votos, tinha alguma coisa errada com o TSE. Oi? Delirou. Novos ataques, né, em relação a isso, o discurso radicalizado de violência, e isso acabou provocando uma onda de adesões de tucanos, né? O próprio Fernando Henrique divulgou uma carta que é meio em cima do muro, mas a dedução é que é contra Bolsonaro e a favor de Lula. Escolha um candidato que esteja comprometido com o enfrentamento às desigualdades, respeite a democracia, nananã. O Lula fez uma foto, um encontro e uma foto com ex-candidatos, né, à presidência, de Marina Silva, que já tinha declarado apoio a Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula, né, no primeiro mandato, e ministro da Fazenda do Temer. E foi candidato, né? Foi candidato a presidente em 2018. 2018. Não teve grande votação, mas o mercado financeiro ficou muito entusiasmado com essa adesão do Henrique Meirelles, porque tem uma leitura de que ele pode fazer parte da equipe econômica e aí garantir um tanto mais de equilíbrio fiscal, enfim, essas coisas, essa agenda aí do PIB. Enfim. Nossa, parece até que a economia foi horrível, né, para o mercado financeiro, governo Lula. Ah, tá. Segue. Então, assim, esses apoios que começaram a surgir, muitos também eleitores de Ciro, né, de visibilidade, anunciando apoio ao Lula no primeiro turno. Aconteceu com Tico Santa Cruz, Caetano Veloso, o Nelson Mota, que é o cirista há muito tempo. Então, há uma sensação de que pode ter, sim, um anseio, né, de opinião pública e do próprio eleitorado em resolver no primeiro turno para neutralizar essa radicalização do Bolsonaro, que voltou com força, né, com ataques a autoridades eleitorais. Enfim, na sexta-feira teve uma decisão judicial que censurou a reportagem do UOL sobre a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro. Foi uma queixa encaminhada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. E tarde da noite de sexta, o ministro André Mendonça, porque o UOL recorreu ao Supremo Tribunal Federal, porque tinha sido uma decisão de segunda instância de um desembargador do Tribunal Regional Federal, o André Mendonça cassou a decisão. O que também teve uma interpretação interessante, porque André Mendonça foi indicado por Bolsonaro, né? E não confirmou o pedido que tinha feito pela família Bolsonaro. Além disso, foi um pouco tiro no pé, porque o dia inteirinho, o noticiário, as redes sociais ficaram repetindo que estão censurando os 51 imóveis. Pois é, teve essa leitura de que a censura estava fazendo com que a notícia se pulverizasse ainda mais e que o André Mendonça teria agido dentro dos interesses da família Bolsonaro, porque encerrou o assunto. Liberar a notícia encerrou o assunto, estancou essa pulverização da história de que proibiu, de que censurou, de que tirou do ar e tal. Então, ele teria agido para encerrar essa história, botar essa história para hibernar de novo como estava, porque assim, é inegável, isso se falou, essa história dos imóveis, teve muito menos repercussão ampla e pública, né, do que deveria, e sempre dentro de uma bolha. E aí, esse assunto já tinha sido esquecido, estava adormecido já, e voltou para o público por conta da censura. Então, eu li muita gente falando isso. Não achem que ele está se virando contra a família. Na verdade, ele está agindo para proteger, para encerrar essa história e botar esse assunto para dormir de novo. Tudo bem, tem teoria para tudo, né? Mas o fato é que ele não corroborou com o pedido de censura. E aí o UOL voltou a repercutir, voltou a publicar. Na verdade, me parece que a estratégia do governo, né, do presidente, da campanha, foi equivocada, porque você trouxe o assunto de volta para o noticiário,
né? Na sexta-feira só se falou disso. Uhum. E com críticas não só ao pedido de censura, porque é curioso como eles falam tanto em liberdade, né, em liberdade de expressão e tudo mais, mas quando diz respeito a eles querem censurar. Claro. E, ao mesmo tempo, todo mundo passou o dia falando dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo pela família, pelo clã Bolsonaro. Num momento em que o presidente retoma a radicalização do discurso e tenta afirmar que não há envolvimento, não há denúncia, escândalos de corrupção no governo dele. Não foi bom para eles, de todo modo, né? Não foi uma boa estratégia, digamos assim. Mas esses foram os destaques da semana, juntamente com o discurso de Bolsonaro na ONU, né, na Assembleia Geral da ONU, que causou espanto no mundo diplomático, porque ele basicamente falou de cenário interno, né? Fez praticamente um discurso de campanha, falou, sem citar o nome do Lula, falou do Lula, da prisão. Tudo que ele fala aqui, teve uma parte do discurso que foi também esquisita, para não dizer o mínimo, porque ele chamou por 9 vezes a guerra, né, da invasão da Ucrânia pela Rússia de conflito e condenou as sanções econômicas à Rússia, sob o argumento do aumento da inflação e da crise energética na Europa. Mas no dia seguinte, o Putin anunciou a convocação de mais 300 mil militares da reserva para combater na Ucrânia e ameaçou usar o arsenal nuclear. Então, mais uma vez, o Brasil ficou isolado, porque o Biden fez um discurso muito forte, né, de crítica ao Putin, evocando a mobilização da comunidade internacional. O Zelensky, também presidente da Ucrânia, brilhou, né, num discurso longo, transmitido para a Assembleia da ONU, e o Brasil ficou mais uma vez isolado nessa posição. Então também a estratégia de Bolsonaro de se apresentar como um estadista, acho que a gente tinha comentado aqui na semana passada, né, que ele só ia ter reuniões com 4 países pouco expressivos na nossa corrente de comércio, na nossa pauta de exportações. Isso realmente se confirmou. Ele não voltou maior, né, da viagem, do tour internacional. E aí, talvez por isso e por esse novo arrobo de radicalização, Lula tenha, mais uma vez, avançado, né, nas pesquisas. As tendências, a média das pesquisas, e tem uma tentativa muito grande de desqualificar as pesquisas, mas elas todas apontam numa mesma direção. Lula na frente e crescendo, possibilidade de não ter segundo turno, e essa divisão entre Lula e Bolsonaro. A eleição está resolvida. É só uma questão de saber se vai ser no primeiro ou no segundo turno. A chance do Bolsonaro de virar ou de algum outro candidato tirar o lugar do Bolsonaro num eventual segundo turno é ínfima. Então, acho que agora foi o que a gente falou na semana passada e aí não vou nem me estender para não ficar repetitivo. É entender. A grande, eu acho que questão dessa última semana é definir se vai ter ou não segundo turno e essa migração do voto útil para evitar um segundo turno por conta de violência política, que é uma grande preocupação. Nesse final de semana, o candidato Paulo Guedes, candidato a deputado federal pelo PT, o Twitter dele tem até escrito Paulo Guedes do Lula, ele é candidato a deputado federal pelo PT de Minas Gerais, sofreu um atentado durante uma carreata em Montes Claros. Um carro disparou 3 tiros contra o carro de som em que ele estava. O policial foi preso, o autor dos disparos, policial militar, um soldado da polícia militar, policial da ativa, que foi quem disparou 3 tiros contra essa carreata. Isso foi, acho que, se eu não me engano, no domingo mesmo. Ele foi relatando tudo no Twitter. Para quem tiver interesse de ver o Twitter dele, é DEP Paulo Guedes, DEP, né, de deputado Paulo Guedes. Também a gente teve aquele caso de uma jovem que foi atingida na cabeça, aqui no Rio de Janeiro, foi agredida com uma paulada na cabeça, porque ela estava num bar aqui no Rio, em Angra dos Reis, falou sobre o Lula, estavam conversando com amigos sobre eleições, um apoiador do Bolsonaro ouviu, começou a gritar, não sei o que, brigar,
foi expulso do bar e voltou com um pedaço de madeira e deu na cabeça da menina, que tomou, sei lá, a foto, né, do corte da cabeça dela é enorme, ela tomou um monte de ponto na cabeça. O agressor foi conduzido para a delegacia, foi autuado por lesão corporal, vai responder em liberdade. Isso uma jovem, uma mulher, né, jovem de 19 anos. Foi atingida na cabeça na última sexta-feira, dia 23. Então, não é papo, né? A violência é crescente, não só entre candidatos, isso a gente já tem falado, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, os comícios, as carreatas, as caminhadas que os candidatos têm feito, vários estão sendo vítimas de ameaça, e também há pessoas físicas, há cidadãos comuns que expressam a sua intenção de voto e estão sendo constrangidos, agredidos por isso. Então, acho que agora o caminho dessa última semana é entender se vai ter segundo turno, se vai ter uma migração maior de voto útil que vai possibilitar essa eleição para presidente terminar agora, no próximo domingo. Na quinta-feira, essa terça-feira, tem debate, né, dos governadores da Globo, em todos os estados do Brasil. Na quinta-feira tem o debate presidencial. Enfim, a expectativa é alta porque o debate da Globo costuma ter uma mudança de cenário, um viés resolutivo dos impasses das eleições. Lula vai, Bolsonaro vai, é o que tudo indica. E é isso, já é domingo. Até aqui todos vão, né? Tivemos aí o debate do SBT no último sábado, Lula não foi, e apareceu um candidato do PTB, autodenominado padre. Meu Deus. Né? Gente, essa história é surreal. Que surreal. foi lá para fazer a linha auxiliar do bolsonarismo. E ele vai no debate de quinta-feira. Ele vai porque o partido tem representação na Câmara dos Deputados. E aí a regra obriga, né? Seria ele o Roberto Jefferson. Exatamente. Ele era o vice do Roberto Jefferson, que, enfim, foi não podia impedido ir de porque concorrer. Tá em prisão domiciliar. Aí teve o registro negado. E aí agora o padre está representando, ele se autodeclara padre da Igreja Ortodoxa Cristã, não é isso? No final de semana, depois da participação dele no debate do SBT, surgiu a notícia e vários representantes, líderes de falanges e... Não sei nem se é falange que fala, né? Falange é coisa de macumba, gente. De denominações ortodoxas no Brasil falaram que ele não é padre de nenhuma denominação, igreja ortodoxa brasileira. Ele se diz membro de uma denominação de uma igreja do Peru, que também é questionada, também não é reconhecida. Então, assim, uma situação bizonha, para dizer o mínimo, mais uma. Falando em situação bizonha, a gente já tinha falado aqui da queda de intenção de voto nas pesquisas do ACM Neto, depois dessa história do bronzeamento, né, dessa afroconveniência, que ele tinha se declarado branco, trocou o registro, se declarando como pardo. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre o perfil dos candidatos, né, de ficar atenta a essa declaração racial, porque tem um viés de interesse nessa redistribuição do fundo eleitoral. Ele caiu mais 9 pontos na pesquisa. Depois de ter caído 5, caiu 9. E o outro candidato, Jerônimo Rodrigues, candidato do PT, cresceu 19 pontos. Então, o último IPEC, a ACM estava com 47, Jerônimo 32. A diferença entre eles caiu muito nas últimas semanas. O ACM estava com 56%, agora já aparece com 49%. O Jerônimo, na primeira pesquisa, 13%, agora ele já está com 32%, então ele cresceu 19 pontos. E as coisas ficaram um pouco indefinidas, né? Bastante indefinidas, na verdade, nessa eleição para governador na Bahia. O ACM estava inicialmente ganhando em primeiro turno e agora já não mais. E essa distância diminuiu bastante. E muita gente relaciona com essa história desse bronzeamento que ele fez. Porque não foi só se declarar pardo, né? Ele fez alguma coisa, ele fez algum tipo de bronzeamento, que ele tá de outra cor. É fato. Não tem como negar. Você vê uma foto dele agora, você vê uma foto dele antes, é inacreditável. Então também, das coisas bizarras dessa eleição, também tem essa. E aqui no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, o Rio de Janeiro amanheceu com uma grande operação policial no Complexo da Maré,
né, no complexo de favelas de Amaré, e com linha vermelha, linha amarela fechada, aquelas cenas tenebrosas que não são incomuns no Rio de Janeiro. Dos carros, se protegendo, né, dos tiros atrás de mureta, sem nenhum saldo objetivo. Pelo menos aqui a gente está no meio do dia, né, de segunda-feira, e o saldo até aqui são 35 escolas fechadas na região, 4 unidades de saúde também com atendimento interrompido, o campus, né, o maior campus da UFRJ na Ilha do Fundão, também fechado, porque rota, né, caminho, a linha vermelha, 3 homens mortos, 1 ferido, 2 fuzis, 1 pistola e 1 granada apreendidos. Então, assim, um tamanho de operação que teria mobilizado 180 homens da Polícia Civil e da Polícia Militar. Outros veículos falaram em 200 homens, mas, enfim, 200 homens para isso, para afetar com essa intensidade, né, esse grau de violência a rotina, né, de uma comunidade ou de um conjunto de comunidades sem nenhum tipo de benefício. A alegação é de que uma facção invadiria a outra, né? São várias comunidades, são 16 comunidades que a Maré comporta. Mas, objetivamente, tudo isso aconteceu, as crianças ficaram sem aulas, os doentes sem unidades de saúde. E quando anoiteceu, o tráfico continuará lá, a milícia onde tem milícia, o tráfico onde tem tráfico, a facção A com a facção B, com a facção Z. Nada disso terá se alterado. E essa é a crítica que se faz e que precisa ser feita em relação à política de segurança do governador que é candidato à reeleição, que é muito ancorada em confrontos, em chacinas, entendamos chacinas como operações policiais ou não, né? Ocorrências que deixam 3 ou mais mortos, ancorada nessa política de confronto com pouca inteligência, no sentido de prisões ou desarticulações de quadrilhas do crime organizado ou asfixia financeira. O Cláudio Castro gosta de dizer que prendeu 1.300 milicianos, mas não se tem notícia de nenhuma comunidade que tenha sido libertada, né, do poder paralelo das milícias. Então esse é o ponto. A gente vê ainda, né, criminosos fortemente armados, as drogas entrando e sendo vendidas, não são fabricadas em favelas, nem as armas, nem as drogas, pouca articulação com outros estados, com o governo federal mesmo, com forças armadas. Pelo contrário, as quadrilhas com armamento cada vez mais pesado e a população igualmente oprimida nas favelas e amedrontada na cidade, ao circular na cidade. É esse o questionamento que se faz, mas que o governador do Rio de Janeiro ele tem convicção de que tanto mais operações desse tipo são feitas, maior a popularidade dele. Aliás, ele é autor de uma declaração que ele deu para o jornalista Otávio Guedes, meu colega na Globo News. Se eu me baseasse por pesquisa, faria uma operação policial por semana. Na verdade, fez. Quando a gente olha o conjunto, né, desde agosto de 2020 até aqui, quando você conta o número de operações e divide pelo período de tempo, dá mais ou menos uma operação policial por semana, com mortes, várias delas, né? No governo Cláudio Castro aconteceram as 3 maiores, né? 3 das 5 maiores operações policiais mais letais da história do Rio de Janeiro, incluindo aquela de 28 mortos no Jacarezinho e outras na Vila Cruzeiro e no Alemão. É isso. Vocês estão ouvindo a gente falar isso aqui, a gente está gravando na segunda-feira, pouco antes de 13h, mas hoje às 18h sai IPEC para presidente no Central das Eleições da Globo News. Então, no momento que vocês estiverem ouvindo isso, já terá um novo dado de pesquisa IPEC de intenção de voto para presidente. Então, por favor, estejam atualizados. A gente não tem como esperar até 6h para trazer os dados novos. A gente falou aqui dos últimos dados que nós temos segunda-feira, 13h. Mas quando chegar no seu ouvido, já vai ter pesquisa nova. Então, considerem os números novos. Acho que é isso, né, Flávia? Não, eu queria falar da história do comparecimento, né? E da vontade de votar. Desses dados, da vontade de votar. Porque o voto útil, ele tem sido acompanhado de um debate. A gente falou bastante, né, de voto útil na semana passada. Na semana passada.
quem quiser ouvir um pouco mais sobre essa estratégia, enfim. Mas o voto útil tem sido acompanhado de um debate sobre abstenção, sobre risco de abstenção, inclusive por conta de declaração de eleitores dizendo que estão com medo de expressar suas opiniões políticas em razão desse ambiente de violência, né, de ataques. A Isabela já falou longamente sobre isso. Na semana passada, eu acho que eu cheguei a comentar aqui no Angu sobre esse ponto do medo de abstenção em razão desse ambiente de violência política e se o voto útil poderia ajudar a combater essa abstenção. Qual a lógica? O Lula quer voto útil, né? Quer que as pessoas vão para resolver a eleição no primeiro turno. O eleitor bolsonarista vai, né? A gente já sabe que tem um engajamento alto. E aí a hipótese era, bom, o eleitorado do Lula também vai, né? Quer dizer, estimula o comparecimento para resolver no primeiro turno e, eventualmente, quem ia votar em outro candidato também resolve ir para votar útil ou ir para manter as suas convicções nos candidatos. Então, em que medida o debate sobre voto útil poderia ajudar no comparecimento? E já tem a propaganda política do Lula com a voz dele, falando para as pessoas não deixarem de votar, que é uma eleição muito importante e tudo mais. Aí o Datafolha, que saiu na quinta-feira passada, eles investigaram um pouco isso, essa preocupação sobre comparecimento. E no primeiro turno, segundo o eleitorado, e eles entrevistaram mais de 6 mil pessoas, né, foi uma amostra muito numerosa, só 3% disseram que não pretendem ir às urnas no primeiro turno. 96% disseram que vão votar e 92% disseram que vão votar com certeza. 4%, então, talvez. Então, aparentemente, tem uma intenção muito firme, né, de comparecer à eleição. E a gente tem falado aqui, na última eleição, né, de 2020, a gente falou... 20? Foi. A gente falou sobre o altíssimo número de abstenção. Também já era uma realidade também já foi uma realidade em 2018. De novo, em 2020, teve uma abstenção muito alta. E será que essa será a nossa eleição? Vai ter queda de abstenção? Pois é, essa é a expectativa. Aí tem vários debates se cruzando. Vamos botar aí para os angulhas refletirem, se quiserem comentar depois no grupo o que eles estão vendo, o que eles acham em cada uma das cidades, né, nas suas comunidades, nas suas famílias, nas suas redes. Porque tem um lado que acha que pode ter abstenção por medo de violência, por pressão de grupos políticos e religiosos, então melhor nem ir, especialmente no Rio, em algumas comunidades que tem domínio de milícia. Eu nem vou porque estou com medo de... Não quero correr nenhum risco, então não vou. Tem um medo que aparece também nos debates, e mesmo entre os especialistas, a questão do transporte. Como a crise está muito forte, né? As pessoas sem dinheiro, quem precisa de deslocamento, pegar um ônibus, pegar uma condução para ir votar, pode não votar por essa questão do dinheiro, porque é mais barato justificar do que pagar a passagem ida e volta, né? Não, gente, e na prática, assim, as implicações de não estar em dia com a sua situação cadastral são pouquíssimas na vida cotidiana. São umas coisas muito específicas, as pessoas nem pagam a multa, nem justificam, enfim. É um negócio que vai deixando, vai indo, vai acumulando. Um dia, se precisar fazer alguma coisa que tenha esse impeditivo, aí vai lá e resolve. Mas ninguém deixa de votar por causa da multa, né? Ninguém justifica para não ter que pagar a multa. Aí tô falando assim, pelos contras, né? Outras cidades que reduzem. Normalmente no domingo, né, o número de transporte público em circulação é menor mesmo, porque não tem gente trabalhando. E aí muita gente acha que pode ter uma redução do fluxo de transporte, o que afetaria os pobres e o que alcançaria o eleitorado de Lula, que tem uma preferência majoritária entre as pessoas de mais baixa renda. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a emitir uma resolução, uma recomendação para que as prefeituras mantenham, no domingo da eleição, exijam, né, que as concessionárias, né, de transporte público ofereçam a mesma estrutura de um dia útil da sexta-feira
sexta-feira anterior à eleição, por exemplo, para resolver essa questão do transporte, mas isso não resolve grana. E o professor Jairo Nicolau, que é um cientista político respeitadíssimo, ele fez uma análise sobre nível de escolaridade e gênero e abstenção. E chegou à conclusão de quanto menor a escolaridade, maior a abstenção. Pessoas de baixa escolaridade, analfabetos, faltam mais à eleição do que as pessoas com ensino médio até nível superior, o maior comparecimento é nível superior. Isso poderia também, em alguma medida, pela tendência das pesquisas, prejudicar. Por outro lado, mulheres comparecem mais do que homens, tendem a votar mais. Aí isso beneficia Lula, porque tem um percentual de intenção de voto maior entre as mulheres. A abstenção média em 2020, segundo ele, as contas, ficou em aproximadamente 20%. E aí eu vou falar da minha tese, né? E o que o Datafolha disse também sobre muito empolgado para votar. A minha tese é que 2018 teve uma abstenção alta porque não tinha o Lula. Então, o Bolsonaro provocou engajamento, a gente sabe disso, é típico do eleitorado de extrema-direita. Essas pessoas vão votar, e 2018 foi uma eleição pautada pelo antipetismo também. Então, na força do ódio, muita gente comparece. E ao passo que uma eleição sem Lula e com Haddad, e sem chance para outros candidatos, como Ciro, como Marina, como Henrique Meirelles, não estimula o comparecimento. Já sei que não vai ganhar mesmo, então não vou. Eu tendo a achar que a presença de Lula na cédula, nas urnas, na campanha, ela estimula o comparecimento. Com certeza! Né? Tendo a achar. Acho que não dá para tomar 2018 por base sem levar em conta esse fator Lula. E aí eu me amparo muito na espontânea. Eu acho que a espontânea, ela mostra isso, né? 42%, né? Dizem já de cara que vão votar no Lula sem ser apresentado a cartela, é um indicativo de disposição, de vontade de votar. O Datafolha, então, perguntou sobre quem vai votar, deu isso, 92% disseram que vão com certeza, e 4% talvez vá votar, e só 3% disseram que não vão. Agora, eles perguntaram também se está animado para votar. E aí, 57% dizem que estão animados para votar. 23% que estão com pouco de vontade e 19% sem vontade nenhuma. A gente sabe que sem vontade nenhuma pode alcançar, por exemplo, maiores de 70 anos e aquela faixa de 16 e 17 que tem voto facultativo. Mas a adesão dos jovens, como a gente já comentou aqui várias vezes, foi recorde. Sim, né? Engajadíssimos. Mais de 2 milhões de jovens menores de 18 anos habilitados a votar nessas eleições. Aliás, eu tenho uma dúvida. Dentro da porcentagem de abstenção, entra só quem é obrigado a votar, 18 a 70 anos, ou entra todos os registrados? Todo mundo que está apto. São 156 milhões de eleitores. E aí, eles fizeram um corte sobre a vontade de votar cruzada com o candidato. Então, entre os eleitores de Lula, 66% estão com muita vontade de votar e 22% com um pouco de vontade. Então, dá 88% dos eleitores de Lula estão com vontade de votar. Tem alguma vontade de votar. Pois é. Ou pouco ou muita. Bolsonaro, semelhante, tá? 65% com muita vontade de votar e 22% com um pouco de vontade, o que dá 87%. Do Ciro, 37% com um pouco de vontade, 34% com nenhuma vontade e 28% com muita vontade. Então, talvez seja o desafio é fazer esse 37% com pouca vontade ou 34% com nenhuma terem vontade de votar em algum dos outros candidatos, né? Isso aí, eu acho que é a corda bamba do voto útil. Exatamente. Né? Tá? E o mesmo é o que com a gente Tebet. falou. Com Tebet, muita vontade, 27%, um pouco de vontade, 33%, nenhuma vontade, 40%. Então é impressionante como a eleição está polarizada entre esses dois candidatos que estão na frente, né? E os outros, mesmo com escolhas, né, na terceira via, predominantemente não estão empolgados. Né? E é por isso assim, que a gente está falando aqui de eleição, porque a gente tem que falar, porque é domingo, é o nosso último programa antes da eleição, mas
tem muito pouca margem de manobra, né? É uma eleição que não vai surpreender. Eu acho que o resultado da eleição já está definido. A grande questão é se vai ser agora ou se vai ser dia 28. Mas a margem de manobra é muito pouca. Mais de 80% dos eleitores que diz que vão votar nos dois principais, né, os dois candidatos que estão à frente, diz que estão com muita vontade de ir, que vão comparecer, ou quer dizer, dizem que estão com alguma vontade de ir, que vão comparecer, sobra muito pouco para ter algum resultado muito surpreendente. Então eu acho que a gente está aqui falando, né, dos últimos dados e tal, mas a grande questão dessa eleição é se a gente vai ter o resultado agora ou se vai ter o resultado daqui a 3 semanas, daqui a 4 semanas. Mas dificilmente, para não dizer como nem nunca, nem sempre, mas assim, dificilmente, é muito improvável, não é impossível, mas nada é impossível, mas é muito improvável que não seja o Lula o próximo presidente. O fato é esse, assim. Tudo indica, todos os dados indicam que ele será o próximo presidente. Agora é só uma questão de quando, né? Quando, com quantos %, na margem de erro e tal, mas assim, é absolutamente improvável que tenha uma reviravolta nesse resultado. Aguardemos, portanto, próximo ângulo de grilo, vamos ver o que a gente vai estar falando aqui. Imparcialidade. Aguardem, angulers, semana que vem. Vamos para o nosso próximo bloco, que a gente já falou, já se estendeu demais. Sim. Vamos lá, então. Bom voto e olho nas proporcionais, minha gente. Pois é, a gente já cobrou aqui. Eu espero que vocês já tenham decidido os seus candidatos, candidatas, candidatas, deputado federal, deputado estadual, porque a gente já cobrou de vocês na semana passada, hein? Quem não resolveu até agora, pelo amor de Deus, gente. Vamos que vamos. Bom, o que a gente vai falar aqui nesse segundo bloco? Do que está acontecendo no Irã nesse momento, da série de protestos, de manifestações que estão acontecendo no Irã nos últimos 10 dias, até o momento nessa segunda-feira, o que tem contabilizado são 41 pessoas mortas, vítimas da repressão das instituições, né, dos órgãos de governo, polícia, exército no Irã, por conta das manifestações contra o que aconteceu. Dia 13 de setembro, a jovem curda Mahsa Amini, de 22 anos, foi presa, foi detida em Teherã pela Polícia da Moralidade. É uma polícia que existe para fiscalizar, eventualmente prender, especialmente mulheres, fiscalizar o uso do hijab, que é o véu, né? E fiscalizar as roupas das mulheres. Esse código de vestimenta no Irã. Ela foi presa, foi levada presa porque não estaria usando o hijab da forma correta, teria deixado alguns fios de cabelo aparecendo, alguns fios visíveis. Foi presa, entrou em coma depois de desmaiar dentro desse centro de detenção e morreu 3 dias depois. Os relatos, né, que acho que não tem nem como ter essa confirmação, mas relatos de que ela foi agredida por policiais depois de ser detida dentro de uma viatura, ao chegar nesse centro de detenção. A polícia nega, claro, né, essa força policial nega, mas que ela teria sido agredida e por isso entrou em coma, o que causou a sua morte. A partir disso, muitos protestos eclodiram, liderados especialmente por mulheres, contra essa obrigatoriedade do governo do uso do hijab. E não só a obrigatoriedade do governo, mas... Bom, o que eu pesquisei nessa segunda-feira? Deixa eu introduzir esse pensamento. Eu fui atrás de várias mulheres brasileiras que são muçulmanas e explicaram o que está acontecendo. E uma delas, a Fabíola Oliveira, vou deixar o TikTok dela aqui, o link do TikTok dela na nossa sinopse, ela gravou um vídeo longo falando sobre o que está acontecendo. E ela mesma falou, curioso que essa mulher tenha sido presa, se no Irã, especialmente na capital, o mostrar ou não os fios é muito... O uso do véu várias mulheres são vistas com o véu usado de forma mais relaxada, né? Não tão preso, com os fios mostrando. Não é algo que você não vê, não é algo vedado. E ainda assim ela foi presa. E ela faz um longo comentário, uma longa análise, longa, né? Nesses tempos de rede social, longa, eu acho que tem 6 minutos, 5 minutos. Mas ela fala sobre o uso político do governo de obrigar, como o governo obrigar, usem o hijab, vai contra
a doutrina religiosa islâmica, vai contra a interpretação da religião. Então, o que está acontecendo nesse momento não é uma briga das mulheres contra o hijab, é contra essa imposição do governo que desrespeita o que é imposto, o que é dito pela religião, e aí por isso as mulheres estão se insurgindo. Essa polícia da moralidade, chama exatamente isso, gente, polícia da moralidade. E aí esses atos começaram, as mulheres estão queimando esses tecidos, esses panos, e uma das mulheres que eu assisti também falando sobre isso, que é a Marian Chami, é uma brasileira, muçulmana também, vou deixar o link do Instagram dela aqui na nossa sinopse do episódio. Ela fala, o que as mulheres estão queimando não são os hijab, são panos, porque quando você usa um pano na sua cabeça, o véu que tem um significado, ele é o hijab. Se você usa por uma obrigatoriedade, mas você não se identifica com aquele significado do véu, ele é só um pano na sua cabeça. Ele não é o véu sagrado que você usa dentro do âmbito religioso. E aí, eu acho que é isso que eu queria trazer do que essas mulheres falaram e contextualizar aqui, porque é algo que nem eu entendia direito. O que é essa obrigatoriedade religiosa? Qual é a diferença da religião, desse uso provocado pela fé religiosa e desse uso obrigatório imposto pelo Estado? E por que as mulheres estão se rebelando com o Estado, né, a República Islâmica do Irã, e não contra a religião? E aí, o que essas duas mulheres que eu assisti, a Miriam e a Fabiola, as duas falaram, é que a religião, a interpretação religiosa é que o uso é obrigatório, mas as mulheres têm o livre-arbítrio de escolher ou não usar. Quando eu fui, eu até falei disso aqui quando eu fui para o Marrocos, que a gente teve uma guia turística em Marrakech que ela usava o hijab, e a gente perguntou se ela era obrigada a usar ou não. Ela falou, não, a gente não é obrigada, eu posso escolher ou não usar. Ela mostrou o crachá dela, que na foto do crachá ela não usava. Eu não usei por muitos anos, até o momento em que eu mergulhei mais a fundo na religião e resolvi começar a usar. Mas a gente pode escolher usar ou não. E aí é muito curioso porque a Miriam, ela fala isso, as mulheres, a religião, a interpretação religiosa diz que as mulheres são obrigadas a usar, mas elas têm o livre-arbítrio de usar. E aí ela explica, mas como assim? O não usar na interpretação religiosa, você vai lidar com as consequências com Deus e não com o Estado. E aí eu consegui fazer um paralelo muito claro, muito direto com o candomblé, né? Que a gente fala aqui tanto, a nossa religião, que a gente tem vários tabus, dogmas religiosos, de proibições, de coisas que a gente não pode fazer e coisas que a gente tem que fazer. Uma delas, que é a mais comum, que a gente já fala muito aqui, é muito popular, é usar o branco na sexta-feira. Na teoria, todos os candomblecistas deveriam usar roupa branca na sexta-feira, seria uma obrigatoriedade. Agora, não tem uma multa se você não usar religiosa. Você tem o seu livre-arbítrio, você pode usar ou você pode não usar. E enfrentará as consequências com Oxalá de não usar branco na sexta-feira. Você vai ter a sua consequência religiosa. E aí é isso que elas falam. O livre-arbítrio de usar ou não usar o hijab pressupõe consequências no âmbito religioso, da sua fé religiosa. Se o Estado quer obrigar as mulheres a usar o hijab, e elas não podem, portanto, ter o livre-arbítrio, porque senão vão sofrer consequências impostas pelo Estado, isso é contra a religião. Não é isso que a religião prega. Se as mulheres não têm o livre-arbítrio de escolher ou não usar por uma imposição do Estado, não tem nada a ver com a religião. E é exatamente por isso que as mulheres estão protestando e se levantando contra o Estado, a obrigatoriedade do Estado, e não a religião. Eu acho importante diferenciar isso, porque é muito fácil a gente do Ocidente, né, cair nessa de que o hijab é opressão, as mulheres são todas obrigadas a usar. Meu Deus, que coisa horrível, que coisa tenebrosa, né? Essa obrigatoriedade. Nossa, as mulheres têm que cobrir os cabelos, que é isso, que sociedade atrasada. Tem tanta coisa absurda, né, que a gente ouve, intolerante, preconceituosa, e não é assim. Não é assim. As mulheres têm o livre-arbítrio religioso de escolher ou não usar. A grande questão que está acontecendo lá agora, que a Fabiola e a Miriam falavam, é essa mistura da religião dentro do Estado
e trazer para uma obrigatoriedade dentro do Estado que não existe na religião. E quando essas coisas se misturam, é uma forma de controle, de exercer poder sobre as mulheres e de controlar o poder de decisão, o poder de escolha, o espaço da mulher de decidir sobre o que ela vai ou não usar com o seu próprio corpo. E aí é por isso que esses protestos se intensificaram. É por isso que as mulheres estão se manifestando contra essa obrigatoriedade do Estado que não tem nada a ver com a religião. Quis trazer isso aqui no Angu porque eu acho que essa história vai crescer, a gente vai ouvir falar mais sobre isso e fala sobre essa mistura de religião com Estado que é tão perigosa e que a gente tem falado aqui. E também para trazer um outro olhar sobre essa religião, que é a maior religião do mundo. O islamismo é a maior religião do mundo, muito maior do que o cristianismo, inclusive. E que a gente fala muito pouco, e que a gente ainda tem muito preconceito, e que a gente tem pouquíssimo contato aqui no Brasil. E o Ocidente tem essa mania de se achar conhecedor, né, detentor de toda a liberdade feminina do mundo e achar que usar o véu é uma repressão moral feminina sobre as mulheres. A gente conhece na França, né? O bafafá que já é há anos na França que quis proibir o uso do hijab em espaços públicos e as mulheres se revoltam, insistem em achar que aquilo é uma forma de controle, quando, na verdade, para muitas mulheres é uma escolha religiosa. Como a gente aqui escolhe segue, né, os nossos dogmas e os nossos tabus religiosos, porque a gente quer, é o que a gente acredita, faz parte da nossa fé. E não tem nada a ver com opressão, nem com repressão, e o Estado não tem nada que se meter nisso. Então, acho importante a gente falar sobre isso aqui, desses diversos pontos. Adorei a aula de Dona Isabela. Pesquisei. Sobre esse tema. Não, falei com cuidado, gaguejei, me enrolei, porque não faz parte da minha área de conhecimento, mas hoje passei a manhã assistindo mulheres, inclusive brasileiras, para não ter dificuldade de interpretação, que falem sobre isso. Importantíssimo isso, inclusive o paralelo, né, com as nossas recomendações, com os nossos tabus, né, também tem diferença. O que é inegociável e o que é negociável também nos ritos, né, nos dogmas, nas leis, digamos assim, religiosas, escritas ou não. Mas eu queria só trazer o ponto mais político, né? E aí fazendo até conexão com Brasil e outros países, mas o Brasil em particular, da mobilização feminina e da resistência feminina à opressão do Estado. Eu acho absolutamente fundamental, até botei no nosso grupo para entrar na sinopse um artigo que o Guga Chakra escreveu para o Globo, falando que o principal foco, resistência, né, ao regime de Teherã, são as mulheres. Não são nem os Estados Unidos, nem Israel, são as mulheres que tiveram, né, ao longo do tempo, os seus direitos cerceados e que atuam, né, por mais liberdade, por acesso a direitos. Precisei, obviamente, pensar no Ele Não, de 2018, né, quando o movimento de mulheres, o movimento de mulheres negras, o movimento de mulheres, o movimento de mulheres lésbicas se organizou em enfrentamento à eleição de Bolsonaro. Foram essas mulheres muito atacadas, né? E, na verdade, hoje a gente tem muito nítido que era um alerta, né? Uma antevisão do que se avizinharia em termos desse governo de extrema-direita, sem nuance, né, sem política de enfrentamento às desigualdades, e o quanto as mulheres foram muito penalizadas, né, por esse governo. Seja do ponto de vista de falta de representatividade em ministérios, em cargos públicos, etc., medidas de enfrentamento à desigualdade no mercado de trabalho, mas também políticas de saúde, de educação. Aliás, a gente está vendo agora, né, o debate sobre o piso da enfermagem. Alcança basicamente mulheres, enfermeiras, técnicas, auxiliares, são predominantemente mulheres, em larga medida mulheres negras. E aí não tem acordo político, nem no judiciário, para viabilizar o pagamento do piso para essa categoria. Mas tem dinheiro para desonerar a gasolina. Aliás, eu inclusive acho muito que as intenções de voto em Bolsonaro, que são predominantemente masculinas, né, ele tem maioria, ele está à frente do Lula, me parece, entre os homens. Vou até dar uma olhada aqui na pesquisa. Não,
Ele tem mais votos, não está à frente não, o Lula também lidera no Data entre os homens, mas entre os homens, o último Datafolha, Lula 44, Bolsonaro 38. Mulheres, Lula 49, Bolsonaro 29. As mulheres têm uma percepção muito consolidada, né, de um governo que não agiu para reduzir desigualdades e não teve política de educação. Então, a política pública de educação que penaliza muito as famílias, né, chefiadas por mulheres, porque a criança sem escola também atrapalha a mãe a entrar no mercado de trabalho, então empobrece a família, porque é menos horas dedicadas ao trabalho remunerado. Então tem muitas medidas, né, práticas. E a própria formulação do Auxílio Brasil, que eu também já falei aqui várias vezes, mas vou repetir rapidamente, e R$600 de valor mínimo, ela provocou uma multiplicação do número de famílias unipessoais, e a maioria dessas famílias unipessoais são homens. Então, para vocês terem uma ideia, aumentou esse é um dado da ex-ministra Tereza Campelo, o número de famílias de apenas um membro aumentou 172% de dezembro de 2018 para agosto de 2022. E as famílias com 2 ou mais membros aumentaram em 25%. O número de adultos morando sozinhos que recebem o Auxílio Brasil saiu de 1.800.000 para 4.900.000. E famílias com 2 beneficiários ou mais, de 12,2 para 15,3 milhões. Não preciso nem dizer que a maioria das mulheres estão em famílias com mais membros. Então, quando você diz que todo mundo vai receber 600, independente, no mínimo, independente do tamanho da família, você está prejudicando quem tem famílias maiores, que são as mulheres, né? Porque mulheres sem cônjuges e com filhos são aí a maioria, e sobretudo na política social. Então, tudo isso para dizer que você tem essa articulação feminina, né, de enfrentamento, no nosso caso, através de intenção de votos ou de manifestações, que eu acho que se irmana, né, e a palavra eu acho que é essa mesmo, que se irmana com isso que está acontecendo no Irã. O grupo populacional que está mais exposto às violações, que sofrem, né, que são mais vulneráveis, são os grupos que em algum momento se insurge. Isso acontece também com os jovens, né? A primavera árabe. As primaveras todas mostraram isso, né? Mas eu achei interessante essa leitura do Guga, e alguns homens também acabam se engajando em movimentos por conta de suas mulheres, filhas, namoradas, enfim. E o movimento lá foi muito dramático. Hoje, inclusive, está circulando, né, no sepultamento de uma das vítimas, a irmã dela cortando os cabelos na beira do caixão do sepultamento, uma imagem muito marcante. Muitas mulheres cortando os cabelos em protesto, o que tem um significado muito grande, e até charges que eu já vi que estão sendo feitas, produzidas com esse ato, né, de cortar os cabelos em protesto contra essa opressão do regime do Irã. Então, assim, queria trazer essa mobilização política, né, das mulheres, e lembrar que aqui no Brasil também, né, tem um movimento muito intenso, né, de resistência feminina. Eu já falei das mulheres negras, das lésbicas, vou citar também as trans, claro que o movimento feminista convencional, e as mulheres indígenas, né, que têm se organizado, as mulheres e se brasileiras intensamente, e as mulheres quilombolas carregam esse país nas costas. Exatamente, no ato, seja no ato político de resistir, de se mobilizar, mas também nas redes, né, de solidariedade, essencialmente femininas. E aí, como comentário final, meu carinho, meu orgulho por Sueli Carneiro, nossa referência, nossa mestra, filósofa, escritora, ativista, fundadora de Guelé 10, o Instituto da Mulher Negra, que, na semana passada, recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade de Brasília. É a primeira mulher negra agraciada com o título de doutora honoris causa da história da UNB, uma universidade que tem 60 anos. Aquelas coisas aquelas notícias agridoces, né? Que
muito a comemorar, mas outra parte, enfim. Mas é isso, gente. Eu quis trazer esse assunto aqui no Angu, porque eu acho que a gente precisa ter um olhar mais respeitoso com a religião e com o que as mulheres estão comunicando, né? Já tem anos esse debate público internacional, especialmente intenso, sobre o uso do hijab, e uma insistência do Ocidente em manipular o significado do hijab para as mulheres muçulmanas, porque entende que aquilo é a partir da sua própria cultura, do seu espectro social, da sua sociedade, da sua construção de sociedade, de ideia do que é liberdade, que usar um véu é repressão. E as mulheres estão comunicando há décadas, séculos, que é uma decisão pessoal com livre-arbítrio religioso. Delas, pessoal, o que não pode, o que elas estão comunicando e se manifestando, não pode o Estado obrigar o uso. A gente precisa poder escolher usar ou não e lidar com a nossa religião individualmente. E a gente tem muitos paralelos, né? Falei aqui de usar o branco, que teoricamente é obrigatório, mas a gente usa se quiser, não usa se quiser, e vai se acertar com os orixás. Não comer carne na Sexta-feira Santa, na Semana Santa. Não pode, né? Não pode comer carne na sexta-feira. Se você é cristão, se você pratica mesmo, é praticante, é proibido comer carne na Sexta-feira Santa e na Semana Santa inteira, né? Quem é cristão praticante, na Quaresma tem muitas proibições, tem muitas coisas que você não pode fazer, tem muitas coisas que você é obrigado a seguir dentro do período da Quaresma. É obrigado. Você pode fazer ou não. Se você quiser desrespeitar essa obrigatoriedade, nada vai acontecer com você. Não vai tomar multa, não vai ser expulso da igreja, não vai ser colocado de castigo, o Estado brasileiro não vai te prender. Nada vai acontecer. Você vai se resolver com a sua fé. É isso. É isso. A gente vive isso na nossa cultura o tempo todo. E a gente precisa respeitar outra religião, que tem os seus dogmas religiosos, assim como os nossos, que as mulheres comunicam que elas têm o livre-arbítrio, elas querem usar, e as que não querem usar não podem ser punidas pelo Estado, que não faz parte desse dogma religioso, e é por isso que elas estão protestando. Vamos ficar atentos, mas principalmente não replicar mensagens preconceituosas, intolerantes, né, xenófobas em relação a esse assunto. A gente precisa defender o direito das mulheres de não usar e usar o hijab a partir da sua livre convicção e escolha, como diz a interpretação religiosa, né, que elas mesmas se referem. É isso, vamos continuar atentos a isso que está acontecendo no Irã, todo apoio às mulheres muçulmanas. E entrem aqui nos links que eu vou deixar da Fabiola e da Mariam, porque elas têm conteúdos muito interessantes sobre o islamismo e sobre ser mulher muçulmana aqui, né? Elas moram no Brasil. Vamos que vamos para o nosso último bloco. Vamos começar falando de quê aqui? No Código Damião, Mulher Rei, que você assistiu. Vamos falar de Mulher Rei, que eu falei aqui que a trama do brasileiro era dispensável, a trama de amor era dispensável. Quero saber se você concorda comigo. Vários angulers já assistiram, né? Postaram lá na nossa comunidade, lá no Twitter do Angu Digno, que assistiram o filme esse final de semana. Acho que a gente não precisa dar grandes spoilers, até porque no filme não tem muito spoiler, né? Como eu disse, não é um filme que tem um plot, uma trama. É um filme sobre si mesmo. Ponto. Não tem o que dar de spoiler, na verdade. Mas eu quero saber o que você achou da trama de romance. Não, achei também dispensável, mas Hollywood tem que ter um romance, né? E a escolha de um brasileiro, né? No caso, o ator não é brasileiro não, mas o personagem, né? De um personagem brasileiro é curiosa porque ele evoca, né, a diáspora. Ele é o elemento diaspórico da trama, mas escolheram o Brasil, não escolheram um outro país, nem os Estados Unidos, nem nenhum país né, porque o Brasil também é o país que mais da América Central, tem, por exemplo, negros fora da África. Exatamente, que mais recebeu, né, africanos escravizados naquele período, e numericamente, né, é o país com mais negros Brasil, fora da... um pouco de Portugal. Não é? Numericamente, o Brasil é o país que mais tem... Depois da Nigéria, não, fora da África. É o segundo país com maior proporção de negros. Não,
tudo bem. É o segundo país com maior proporção de negros, e fora da África é o maior. Tanto em proporção quanto numericamente. Claro. Em número. Sim. Uhum. Então, achei assim, eu acho que foi também uma concessão para a própria, digamos, para o interesse de brasileiros na trama. Também é interessante isso, como pensar o Brasil como mercado. Mas acho que o romance foi, sim, meio forçado. Poderia ter esse elemento. O problema não é o brasileiro. O romance. Quer dizer, o problema é um pouco brasileiro também. Porque, enfim, Mas não precisava do elemento de romance, porque o personagem é um brasileiro. Se você não quiser saber nada do filme, gente, avança alguns segundos, mas assim, não tem spoiler, o filme não tem spoiler. Ele é um brasileiro que é filho de uma escravizada. Ele tem umas que a gente não vai contar. Já nem me lembro mais. Ele tem sim, ele tem um spoiler, sim, mas a gente não vai contar e isso que a gente está falando não é prejuízo. Ele é filho de um português com uma escravizada de Daomé. Uma mulher negra que veio, que foi levada para o Brasil escravizada, e esse brasileiro é fruto, bom, não vou nem falar de relacionamento, porque isso não está claro, né? Se é de um relacionamento, se é de um estupro, mas enfim, ele é filho de uma escravizada daomeana com um português. E ele volta para Daomé junto com embarcação para comprar mais escravizados, com outros portugueses, para comprar escravizados em Daomé. E ingleses, né? Não, todo mundo fala português. O cara que tá com ele fala é português. Ah, o cara que fala, é verdade. Português de Portugal. Então, ele não é exatamente... Ele tá ali, quero conhecer a terra da minha mãe. Eu achei o mais interessante desse personagem é que ele representa perfeitamente esse não lugar. Ele não é nem daomeano, ele é um estrangeiro ali querendo fazer esse resgate, querendo conhecer. Uhum. E ele também não é aceito pelos portugueses. Tem um momento que ela fala isso. Você é muito branco para ser de Daomé, né? Muito branco para ser preto. Isso aí não falam, não. Isso uma coisa assim. E muito preto para ser branco. Ela verbaliza isso para ele. O não lugar dele. Eu não lembro dessa parte. Você não é nem daqui nem de lá. Mas ela não fala muito branco para ser preto e muito preto para ser branco. Não. Eu acho que ela falou alguma coisa assim, mas você não é branco. Mas eu acho que o preto ela não fala, mas o branco ela fala. Tipo, você não é branco, você não é branco, português. Né? E é fato, porque os portugueses que ele acompanha, que ele tá junto, também não reconhecem ele, né? É só um segundo, ele fica o tempo todo alfinetando o cara porque ele é preto, né? Porque ele é miscigenado. Então, o personagem é muito interessante do ponto de vista desse não lugar. Mas um deslumbramento de um cara que tá ali também e um acolhimento de um cara que tá ali veio da posição de colonizador. Veio numa embarcação para comprar mais escravizados. Então eu acho que o personagem é tratado de um jeito muito condescendente se ele vem numa postura, num lugar também de um colonizador. Mas, enfim, o não lugar que ele representa é muito interessante. E é um não lugar que foi o que minha mãe falou, que ainda é uma questão no Brasil hoje, né? Esse debate dos pardos, né? Preto demais para ser branco, branco demais para ser preto. Você não se sente parte de absolutamente nada. Nem dos negros, claramente também não dos brancos. Então, esse lugar desse personagem é muito interessante. Obviamente, eles não exploram essa teoria do embranquecimento, dessa miscigenação do Brasil. O filme não explora isso, mas a gente sabe, né, que essa foi uma estratégia de desmobilização que deu muito certo, que segue dando muito certo. Mas é um personagem interessante, mas eu acho que ele foi mal aproveitado. Ele foi colocado numa situação ali dessa história de amor que perde o que ele podia debater, né? Porque esvazia o que significa essa miscigenação. Inclusive, a própria atuação dele é uma consciência que vem mais... A consciência vem mais pelo amor, sabe? O amor que redime, do que exatamente uma construção política, né? Um engajamento é um personagem político. Que teria importância, mas é fraco. Ajudar a donzela. É fraco. É um personagem fraco, mas que teria o que debater, especialmente, enfim, é um filme estadunidense, então eu também não sei o quanto essas pessoas se interessam ou sabem o que significa esse não lugar no Brasil, porque esse não lugar não existe nos Estados Unidos, né?
Então, assim, essa é algo da cultura brasileira. Não tem esse negócio do tipo, lá, né, o passou de preto, basicamente passou de branco, é preto, né? Não tem esse negócio de, não é nem branco, nem preto, é pardo, é não sei o quê. Isso é uma coisa da nossa cultura. Os Estados Unidos eles chamam de one drop rule, a regra de uma gota. Então, se você tem sangue negro, você é negro. Ou então, enfim, biracial, mas você não tem esse... É muito categórico em demarcar essa autodeclaração. Acho que a gente já falou aqui, né? Das tantas opções de autodeclaração racial, que tem birracial, tem Black Asian, a gente falou isso, né? Quando a gente falou da Kamala, que é uma mulher que é preta, mas com ascendência indiana. Então, a declaração é Black Asian. Tem os nativos indígenas, tem declaração racial que fala sobre ali a América Central, Caribe, afro-caribenho. Tem milhões de autodeclarações muito específicas, né? Não é esse grande grupo de pardos, que inclusive tem uma reivindicação indígena de que boa parte dos pardos brasileiros são indígenas e se declaram pardos e acabam caindo no grupo de negros, mas não vou entrar nessa, mas enfim. Vale super ver o filme. O filme é ótimo, é super interessante, é legal, tem... né, você fica torcendo ali. E essa, para mim, o que mais interessante de ver foi essa representação religiosa, que não é algo comum nesses... Não, em Pantera Negra, por exemplo, não se fala disso, né? Enfim, é algo que pra mim me chamou muita atenção, obviamente, nesse filme, e acho que vale super a pena assistir, apesar dessa trama fraca aí de romance, mas vale muito a pena assistir. Eu acho que se tivesse... Eu saí do filme com a sensação assim, eu vi alguns problemas de roteiro, esse é um, né? Se o filme tivesse um brasileiro participando do roteiro, ele sairia mais rico, tanto sob esse ponto de vista, dessa encruzilhada aí, né, diaspórica, quanto do ponto de vista de mais consistência nas informações sobre religiosidade, que é muito frágil, né? Poderia ter mais explicações, é muito fetichizado e poderia ter mais consistência, mas eu acho que não tem, porque nos Estados Unidos, acho até que você já falou disso no Angu, porque nos Estados Unidos não tem o cristianismo, né? Falei na semana passada, quando eu falei do filme mesmo. Ele apagou, pois é. E na própria África também. A Chimamanda, por exemplo, ela fala, não sabe nada sobre religião de matriz africana, não tem nada, não tem esse contato, né? Na África do Sul eu vi um pouco, quando estive lá em 2010, nos territórios e tudo mais, que ainda tinha a figura, né, de sacerdotisas, até meio curandeiras, né, de uma medicina tradicional que se relacionava com, até pela falta de acesso à saúde pública de massa, né, não tinha SUS, pelo menos na época que eu fui não tinha, não sei se ainda agora tem, mas acho que também não. Mas tinha se perdido muito dessas conexões, né, com religiosidade em razão do domínio do cristianismo. Não vou nem falar o islamismo não, porque lá já existia mesmo. O norte, né? Da inclusive África, aqui para o Brasil veio. Todo. Exatamente. O Islã é fortíssimo. É por isso que é uma das maiores a maior religião do mundo. Porque a África subsaariana, norte da África, não tem, né? É religião originária, de séculos e séculos atrás. Além do Oriente Médio, o norte da África inteiro é muçulmano, é islâmico. Então, a outra parte, né, também de dominação, que foi a dominação cristã, falar, não tem religião de matriz africana na África. Claro que tem. Mas a gente já falou disso aqui. Também tem muito mais a ver com uma questão de tradição, de costume, de rito cultural do que necessariamente religioso. Então, algumas práticas que a gente vê como religiosas, na verdade, não necessariamente são práticas religiosas lá, são costumes culturais. Aqui, por exemplo, a gente vai falar de Cosme e Damião. Tem um monte de gente que dá doce de Cosme e Damião e nem é de religião de matriz africana, porque faz parte de uma questão cultural, de um saber cultural, de uma tradição que faz parte da sociedade, da cultura, e não necessariamente de um ramo religioso. Então também tem muito isso. A cultura se apropriou, né, de tradições religiosas. O Réveillon de Copacabana também, né? As pessoas vão de branco. Aliás, o Réveillon no Brasil usa branco por causa de Iemanjá. O Réveillon de Copacabana é nitidamente, né, a origem Brasil, disso. Gente, que usa branco são os ritos de Só Umbanda. tem isso no Brasil. E assim, um monte de gente usa hoje como tradição cultural.
sem nem saber que tem uma conexão, que na verdade tá batendo cabeça pra senhora de todas as cabeças. Quem não souber, saiba. Mas tem outra coisa também que eu achei que pra mim foi uma... Eu fiquei extremamente incomodada. A tradução, eu não sei se você percebeu, que eles traduzem o porto de Uidá, eles traduzem Uidá, mas é o porto de ajudar. E no Brasil, inclusive a galera do samba, sempre cantou ajudar. Essa é outra tradução possível, né, pro nome do porto, que é Uidá, em inglês. Então tem duas traduções, Uidá e ajudar. E a tradução que foi feita pro Brasil usa um nome que ninguém fala, que não é o nome que é comumente usado entre, enfim, os historiadores, os livros, todos os livros que a gente já cita aqui. Eu tenho certeza que o Laurentino no Escravidão fala Porto de Ajudar, como tem em todos os livros, como tem em todos os sambas. E a tradução usa um termo que não é o termo. Eu fiquei até em dúvida, eu falei, gente, não é possível. Será que estão falando... Como é que usar? E para mim isso denota assim, um equívoco. Eu acho que foi um equívoco da tradução. Escolher usar Uidá e não ajudar, se é o nome que é mais usado. Para mim denota uma falta de conhecimento dessa área de conhecimento da equipe que fez essa decisão de tradução, porque a gente sempre se referiu a ajudar. Porque o porto é de ajudar e a cidade é a eles falam de porto o tempo todo. Aqui no Brasil, essa diferenciação eles falam. A disputa é mas pelo olha só, porto. a gente está falando tudo isso, mas é muito impressionante assim, ver o filme. Eu vou falar mais uma coisa sobre religiosidade e sobre esse assunto, antes de falar dos inúmeros méritos, né? Inúmeros? Vamos de toda maneira, não. 1h30 já. Não, é porque vai ser rápido. Mas é assim, traz a religiosidade africana, né, ancestral, para Hollywood não é trivial, entendeu? Ainda que com imprecisões, ainda com pouca consistência, mas assim, também a gente é de religião de matriz africana, então tem uma compreensão maior e talvez exija, né, uma explicação uma consistência, uma profundidade que não seria possível oferecer, ou que não tira o valor da obra. A gente tem uma visão um pouco mais profunda sobre isso. De qualquer maneira, é muito interessante ver como a religiosidade está presente, né, na vida daquelas mulheres, como a figura de uma mulher que é sacerdotisa é também a figura de uma grande amiga. Ela é uma âncora de sororidade, né? E, ao mesmo tempo, ela é uma guerreira do exército de mulheres de Daomé. O que é muito interessante, ela não é só uma religiosa, uma mulher que está inserida, colocada, né? Zela espiritualmente, mas vai para a batalha também. Então, assim, tem muito esse sentido do que nós somos, né? Do quão múltiplas mulheres podem e são individualmente. Achei bonito isso, né? Essa personagem. Outra coisa muito bonita, uma reflexão sobre caminhos de produção econômica, né, de atividade econômica que não sacrificariam os corpos negros. Poxa, pensar isso, sabe? Que o principal produto de África não precisava ser as pessoas negras, os africanos. São outras riquezas, né? Tem uma cena bonita que envolve o azeite de dendê. O quanto é cruel isso e o quanto essa escolha, né, pela venda de corpos, pela escravidão, o quanto é o racismo, porque não é que não tivesse outra possibilidade, né? Poderia ter. Então, quanto é o racismo e a mesquinhez, né, da acumulação de dinheiro para quê, né? Também tem essa reflexão econômica, assim, importante. A outra coisa é que o rei, que é o chefe, né? O chefe de Estado que manda na personagem da Viola, ele assumiu, depois do irmão, o irmão que vendeu, está falado no filme, é uma história verdadeira, né? Esse exército existia e tal. E ele assumiu, o irmão vendeu a própria mãe como escravizada. E a mãe desse rei, que foi vendida como escrava e veio parar no Brasil, é a Gotime, que funda a religião Jeje no Brasil e que foi enredo da Beija-Flor em 2001. Os melhores sambas da história das escolas de samba. Nossa, isso
tão bonito pensar o quanto... Por isso que eu falei dessa coisa da profundidade. Se tivesse um brasileiro, porque tem umas coisas que a gente não ia caber no entendeu? Filme. A Casa da Mina, como diz o samba, a Casa da Mina é um orgulho desse chão. Ela vai parar no Maranhão e até hoje, né, o candomblé jeje é muito forte no Maranhão. Em outros lugares o queto... Hoje o queto é dominante, né? Mas assim, foi tão incrível ver essa... E passa rápido, fala rápido sobre isso. Por isso que a gente fica com essa sensação de querer mais. Agora, o filme, gente, ele é de cabo a rabo revolucionário, entendeu? Não existe. Eu vi alguns, até amigos mesmo, falando assim, é melhor que Pantera Negra, mas ele não é comparável a Pantera Negra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pantera Negra é uma aventura baseada em quadrinhos. Aquilo ali não, parte, é uma ficção histórica, né? Mas parte de uma realidade. E aí encontra muito a conversa que a gente teve aqui com a Ana Maria Gonçalves, aquela aula que a Conceição deu na entrevista da Ana Maria, que você constrói, né, reapresenta, né, a história sem ter as imagens, sem ter, né, tendo relatos, mas sem ter imagens, sem ter uma documentação completa que nos é exigida, mas você conta, você resgata a história. E uma história resgatada de absoluto protagonismo feminino. Então é um épico histórico. Eu até escrevi a coluna, pode botar o link da minha coluna, porque na coluna eu falo disso. É um épico histórico protagonizado por essencialmente mulheres negras. Os homens não são protagonistas, branco então nem se fala, mas assim, mulheres negras no plural. Então não é assim, a Viola, entendeu? Aparecendo e discutindo com homens, não sei o que lá. Não, mulheres negras assumindo protagonismo, narrativa, relações, redes de solidariedade. Eu peguei uma lista de filmes épicos americanos. Não tem nenhum. Aliás, acho que de mulher só tinha um que tem protagonista mulher, que foi Cleópatra. E mesmo assim, a rainha egípcia encarnada pela Elizabeth Taylor, né? Uma mulher branca. Eu depois fui pesquisar, tem até uma controvérsia sobre o tom de pele de Cleópatra. Ela pode ser uma mestiça, uma negra de pele clara, mas ela tem ascendência negra. Ela não poderia ser Elizabeth Taylor. Dificilmente seria Elizabeth Taylor, né? Mas aí é isso. Então veja que mesmo sob a ótica da construção épica, você não tem mulheres negras nesse papel. Então o filme, ele já é revolucionário por isso. E ele dialoga com agendas do nosso tempo, né? A opressão feminina, a renúncia, né, entre trabalho, família, né? Quase um sacerdócio, você se dedicar integralmente ao trabalho e não ter direito a uma vida familiar, né? A esse isolamento. Há mulheres que aparecem nesse papel porque não querem se subordinar ao domínio do patriarcado, né? O reconhecimento. Eu até citei a Sueli na minha coluna porque mulheres para quem o dever vem antes do reconhecimento. Tem um determinado momento que ela vai ter um reconhecimento e ela fala, não, olha, desculpa, mas eu tô sem tempo, eu tenho que resolver mais um... Eu tenho mais um problema, não vai dar para festejar, não. E, gente, quem nunca, né? Quem nunca? Agora não dá pra se festejar, sempre, tem que continuar quem nadando, sempre, né, Flávia? Quem sempre. Então, é muito bonito ver isso. E grandes atrizes em cena. Viola de um jeito que não é exatamente o que a gente está acostumado a ver, né? Porque não é uma interpretação visceral dela, né? Como a gente vê. E exatamente contida porque esse personagem que sofreu muita violência, que precisa ter domínio, tem que ser muito cerebral, tem que tomar decisões. Então, é muito interessante, assim, à luz do que a gente costuma ver de interpretação da Viola, ver o quanto ela tá dura, né? Contida nesse papel. Muito interessante. E as outras atrizes, especialmente a menina que faz a jovem, é uma sul-africana. Thuso Mbedu, uma atriz sul-africana que divide o protagonismo com Viola Davis. Linda, vamos ouvir falar dela. Mas eu pensei muito nas mães negras, sabe? Nessa luta incessante. Sentei do lado do Preto Zezé e ele falava isso. Isso aí não é diferente das nossas mães, não, né? Que mandam engolir o choro e seguir adiante. Gata. Né? Essa dureza, né? Essa dificuldade do afeto tátil, né? Que
que muitas de nós vivemos ao longo aí da trajetória da nossa criação. Nossa, então é muito importante. É importante ver. O filme estreou em primeiro lugar em bilheteria nos Estados Unidos. E acho que não é por acaso que a Viola fala que é comparável a Gladiador, Coração Valente, uma versão feminina negra desses épicos históricos, todos premiadíssimos. A conferir. É isso, gente. Chega, não temos mais nada para falar. Já falamos demais. Essa terça-feira, dia de Cosme e Damião, daremos doce, muita intolerância religiosa nos últimos anos, as pessoas recusando o saquinho de doce, nossa cultura popular sendo jogatinada pela intolerância religiosa, mas tenhamos fé na nossa distribuição dos saquinhos. Compramos esse final de semana, ensacamos, tudo pronto para mais um ano, agradecendo pela saúde, especialmente de Martinico, nosso herê agora da família, e distribuindo nossos saquinhos com muita alegria e devoção e agradecimento. Cuidado quem for à festa de herê, se não tiver querendo ter filho, melhor não ir. Eu já falei que eu não vou nunca mais, porque eu fui, o resultado, o resto é história, né? Pois é, então depois de 9 meses você vê o resultado. Que esse negócio de festa de herê é complicado para quem não quer ter filho. Quem quiser ter filho, vá. Frequente, peça, que é tiro e queda, certeiro. Mas é lindo, é uma celebração muito engraçado, bonita, né? O sorriso das crianças, também essa profissão aí de fé e de compromisso com as nossas tradições culturais também suburbanas. É muito típica do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu cresci nesse ambiente e ainda me orgulho de fazer parte de manter essa tradição. 27 de setembro, mas tem gente que dá doce até 12 de outubro, né? Começa a temporada. A Igreja Católica alterou a data em 1970. A história oficial não é que envolve religião de matriz africana, é para não coincidir com o dia de São Vicente e Paulo, que eles separaram. Mas, enfim, não importa. Os terreiros, né, a parte do doce celebra no 27 de setembro. Você tem as imagens de Cosme e Damião, que são os santos gêmeos, que foram médicos, né, e, portanto, canonizados a partir daí, de milagres relacionados à saúde. E quando você vê os três, já é o sincretismo, porque tem Cosme, Damião e Dom, que não é gêmeo, que é o irmão mais novo. Então, uma pequena aulinha para quem não sabe, né, a diferença das imagens. Que mais? Nosso Zeca Pagodinho, que vai ser enredo da Grande Rio, né, no Carnaval de 2023, também é um grande adepto, né? Ele tem fé nos Santos Gêmeos e dá doce também, tem né? Tatuagem, faz distribuição, ele tem uma tatuagem no festas, peito de Cosme e Damião. E eu fui semana retrasada num show dele, que eu recomendo a qualquer pessoa que goste, assim, o show do Zeca é muito bom. E ele cantou Patota de Cosme, que é maravilhosa. Tu vai dar uma palhinha? Né? Vou cantar um pedacinho, mas vou cantar também por conta de uns haters que andaram tentando me provocar, me chamando de macumbeira no Twitter. No dia que eu fui no Twitter, no dia que eu tava indo pro show do Zeca Pagodinho. E aí eu falei, olha só, cara, tu acha que tu me ofende me chamando de macumbeira? Eu sou macumbeira com muita honra, porque eu apontei a intolerância religiosa da Michele Bolsonaro. E aí falei, desonra é se dizer cristão e ficar perseguindo outras religiões. E depois eu bloqueei, porque eu não tenho tempo de ficar batendo boca. Mas aí cheguei lá, o Zeca fez um bloco que tinha Minha Fé, né? Ogum. Tem que ter. E Patota de Cosme. E aí eu até postei um trechinho dele cantando. Mas tu vai cantar quando? Que foi justamente quando teve a confusão e meu pobre coração não abrigaria você. Passou me caluniar, mas a Patota de Cosme não deixou me derrubar, não deixou nem vai deixar. Passou me caluniar, mas a Patota de Cosme não deixou me derrubar. Fiquem bem, meus amores. Boa semana, Angulers. Até semana que vem com tudo decidido. Os rumos desse país. Até lá. E muita proteção até lá. Se cuidem no dia de votar, hein? Cuidado com a violência política. Se protejam. Terça que vem estamos de volta. Um beijo.